Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciane de Godoy e vamos falar mais um pouquinho sobre Química Analítica Qualitativa Anions. E na nossa segunda aula, nós vamos ver um método sobre a determinação do cloreto, do brometo e do iodeto. Lembrando que esses métodos são qualitativos e não quantitativos, e que existe mais de um procedimento analítico para a determinação desses ânions. Essa técnica que eu vou mostrar aqui foi com base num artigo que inclusive está disponível na rota de vocês, né, nos materiais complementares, para que vocês façam a leitura integral do texto, tá? E é importante que vocês leiam porque vai cair na prova, veja bem, tá bom, pessoal? Então, vamos aos nossos slides, então? Nós vamos falar sobre a química analítica dos ânions, análise de cloreto, brometo e iodeto. Vamos seguindo adiante com os nossos conteúdos. Bem, os grupos analíticos de cátions e ânions foram criados basicamente para agrupá-los de acordo com suas similaridades em relação à solubilidade e reação com os reagentes de grupo. Conforme eu falei na primeira aula, para os ânions, essa análise sistemática é um pouco diferente da reação de análise dos cátions, porque muitos ânions, eles aparecem em um grupo ou em outro grupo. Isso a gente vê também na análise dos cátions, mas nos ânions isso é bem acentuado. Então, a gente consegue separar conforme essas similaridades, tá? Algumas propostas de classificação dos ânions em grupos principais, baseiam-se principalmente nas reações de formação de produtos voláteis com o tratamento do ácido clorídrico ou com ácido sulfúrico e por reações de precipitação formando sais de prata, como é o caso das reações que nós vamos ver nesta aula, tá bom? Então, aqui eu vou falar sobre os ânions cloreto, brometo e iodeto, e principalmente o brometo e iodeto, eles são apolares, eles formam íons, moléculas apolares e por isso elas são mais interativas com a fase orgânica. Então, algumas reações aqui apresentadas vão exigir o uso de um solvente orgânico, né, que é o clorofórmio, porque eles interagem mais na fase orgânica, ok? Então, vamos lá. A separação dos ânions cloreto, brometo e iodeto tem por base as reações específicas para cada uma dessas espécies, sendo usadas algumas soluções diluídas dos ânions e na forma de sais de potássio, como por exemplo, o brometo cloreto de potássio, brometo de potássio e iodeto de potássio. Tá? E o nitrato de prata é o reagente precipitante destes ânions, devido ao fato de que o íon prata é considerado um agente precipitante comum para estes ânions, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Aqui estão algumas reações dos íons, né, dos ânions com o íon prata. Nesse caso, eles estão reagindo com nitrato de prata. Logicamente que essas são as equações iônicas, não há necessidade de apresentar nitrato de prata mais cloreto, iodeto de potássio. Os sais são de potássio, a gente sabe que os sais são de potássio, conforme foi dito anteriormente, mas não há necessidade de apresentar a fórmula deles como um todo. Muitas literaturas hoje em dia estão optando por apresentar as equações iônicas. Portanto, não estranhem, tá? Se aparecer na avaliação as reações desta forma, porque é bom que vocês se acostumem a isso, se acostumem a ver as reações somente com os íons de interesse, porque o contra-íon não vai interferir nesse caso aqui na reação. Então, ali na formação do iodeto de prata, né, ele forma precipitado, né, um precipitado branco também, com o nitrato de prata. O brometo de prata também vai formar um precipitado, né, a partir da reação do nitrato de prata com o brometo de potássio, da mesma forma que o cloreto de prata vai ser um precipitado, tá?
após a reação do nitrato de prata com o cloreto de potássio, tá bom? O meio reacional para estas reações, né, o meio reacional que a gente fala é o meio da reação, meio analítico, é monitorado, pois o pH alcalino, nesse caso, vai propiciar a formação de óxido de prata, que impede a formação desses haletos, tá bom? Então, ele vai oxidar a prata e vai fazer com que não se formem esses haletos de interesse. Então, vamos para o próximo slide. No próximo, aqui, os precipitados, eles se formam porque os valores de KPS, né, eles são maiores, né, desculpa, eles são menores do que para os íons lá na forma de cloretos, entendeu? Então, ele vai formar o iodeto de prata, né? Ele vai formar um precipitado amarelo, eu tinha dito que era um precipitado branco, desculpa. O iodeto de prata, ele vai formar um precipitado amarelo, porque o iodo, ele é um ânion de cor amarela, amarelo escuro. Então, ele vai reagir com o nitrato de prata, ele vai formar um amarelo. Tá? O bromo também, ele tem a característica de ter uma coloração meio marrom, meio amarelada, meio âmbar. Por isso, ele vai formar um precipitado amarelo claro. E o cloreto de potássio, né, como é um sal branco, né, ele vai formar, então, um precipitado branco. Ali ao lado, vocês podem notar que os valores de KPS, né, eles aparecem separadamente para cada um deles. Próximo slide, nós vemos aqui alguns precipitados. Só que nessa imagem, por exemplo, o iodeto de prata, ele tá um amarelinho claro, assim, um amarelinho bem claro por causa da imagem mesmo, tá? Então, mas ele é um amarelo mais forte do que o brometo de prata, que também vocês podem verificar ao fundo do tubo de ensaio, aparece um amarelo. Muitas vezes, quando você vai pegar uma foto, alguma coisa, ele não sai exatamente do jeito que você queria. Se eu estivesse num laboratório, com certeza eu ia ter uma outra reação dependendo da concentração dos sais que eu colocasse aí dentro, tá? O cloreto de prata já é um precipitado branco. Então, aqui a gente olhando, né? O que você vai dizer? Ah, professora, você está dizendo que é amarelo, então é amarelo. Não, é um amarelo escuro, desculpa, é um branco. Branco escuro, branco claro, branco amarelado, entendeu? Não tem assim, aqui na foto, ele aparece como se fosse tendendo para o branco, em razão de que eles estão reagindo na forma de cloretos, né? Na forma de brometo e iodeto com nitrato de prata. Então, o nitrato de prata, ele por si só, quando reage com os ânions, ele já forma um precipitado branco. No caso do fluoreto, ele já é incolor, tá? O fluoreto de prata, ele não desenvolve nenhum tipo de precipitado. Então, vamos ao próximo slide. Então, vamos falar um pouco sobre a separação do cloro. Separação é diferente de identificação, tá bom, pessoal? Então, para separar o cloro da solução, o cloreto, desculpe, eu tô acostumada a falar cloro, cloro é Cl2, tá? Cloreto Cl-. Então, para separar o cloreto, a gente adiciona hidróxido de amônia, né? 6 mol por litro, praticamente concentrado, né? Aos precipitados para a solubilização do cloreto de prata. O íon prata, ele vai formar um complexo solúvel na presença de amônia, deixando os cloretos livres de acordo com essa reação. Então, ele vai formar um complexo lá, o diamim prata, e vai deixar o cloreto livre na solução. Observem ali que o precipitado, né, obtido anteriormente ali de cloreto de prata, né, o precipitado, quando eu falo em precipitado, é que ele aparece na fase, como escrito aquele sólidozinho ali do lado, né, aquele S pequenininho ali, significa que ele está precipitado. Em algumas literaturas mais antigas, você vai encontrar aquela flechinha virada para baixo, sabe? Isso, vamos escrever ali, precipitado, muito bem. E algumas literaturas você vai encontrar aquela flechinha virada para baixo, tá? Com a seta virada para baixo, que também quer indicar precipitado. Quando eu comecei a estudar química, isso em 1800, a gente usava essa notação. Aí depois, né, depois de várias conferências, convenções da IUPAC, eles mudaram tanto que a gente estudava
pelas equações completas, equações inteiras, assim, né? Agora a gente vê muito as equações iônicas. No começo a gente estranha um pouco, tá? Mas depois você acaba se acostumando. Então, o íon prata com o hidroxiamônio, ele vai formar um complexo que vai deixar o cloreto livre em solução. Quando a gente vê ali o Cl-, significa que ele está livre, e se ele está em solução, vai aparecer, logicamente, a molécula de água ali do lado, tá bom? Ele está aquoso, isso mesmo. Então, vamos lá. Para o próximo slide. Eu não indiquei ali que ele está aquoso, mas ele está em solução. Para a identificação, agora eu vou falar da identificação. Antes a gente falou da separação. Aí você vai pegar aquela solução e vai adicionar nitrato de prata, tá? Desculpa, ácido nítrico. Olha só, tô louca. Ácido nítrico, 3 mol por litro. Nessa solução, os íons H+, né, em meio ácido, vai reagir com a amônia, que está ligada ao complexo, e vai liberar os íons a prata mais, tá? Aí vai deixar os íons cloro ali felizes, né, na forma do precipitado. Os íons prata reagem novamente com os ânions cloreto, formando cloreto de prata, precipitado branco. Tá? Olha ali embaixo na reação, nós temos o complexo, né, de amino prata, mais o cloreto, né, aquoso ali, mais H+, que é o ácido, e meio ácido, tá? Que significa que ele veio proveniente do ácido nítrico. Aí ele vai resultar na formação do amônia, certo? Do gás do amônia ali, NH4+, e o precipitado branco, que é de cloreto de prata, tá? Precipitado branco, cloreto de prata. E ele é precipitado porque ele está indicado com um Szinho de sólido, tá? Olha ali em cima, precipitado branco. Vamos marcar aquele precipitado branco que está ali. Isso, muito bem. Então, vamos ao próximo slide. Ó, tô gostando de trabalhar com esse jeito aqui, é muito legal. Tá, os demais precipitados, eles não formam complexos com o hidróxido de amônio, porque nas condições experimentais, as ligações formadas entre bromo e iodo, né, e o íon prata, eles formam clusters. Olha que bonito, cluster. O cluster é um aglomerado grande, estável, de íons, de metais, tá? E dos íons ligados. Então, ele é maior do que um complexo. Ele é mais estável ainda do que um complexo, porque o complexo, ele ainda vai reagir, tá? O cluster, ele é uma estrutura estável, em que a força de ligação entre os átomos é maior do que a ligação iônica, tá? Então, nós temos, se vocês forem pesquisar na literatura, tem clusters de vários tipos de metais ali, que combinam metais ferro, zinco, tem até cluster de molécula de água, se vocês querem saber. Então, o cluster, ele é um aglomerado bem estável. Até então, assim, a gente só ouviu falar em complexo como sendo estável, mas agora vocês conhecem outro, apresento para vocês o cluster. Então, vamos ao próximo slide. Bom, agora vamos caracterizar, a gente separou o cloro, caracterizou o cloreto, desculpa, a gente separou o cloreto e caracterizou o cloreto. Agora nós vamos para o brometo e iodeto. Caracterização, is not separação, é caracterização, tá? Os íons brometo e iodeto de prata são solúveis em solução de tioacetamida 3%. Vocês lembram da tioacetamida, galera? Do TAA, que era aquela solução que a gente utilizava para obter o ácido sulfídrico na reação de identificação do grupo 2 de cátions. Então, é essa mesma. Então, quando aquecida, a tioacetamida em solução aquosa, ela é hidrolisada, ou seja, ela reage com a água, tá? Na presença de calor, gerando como produtos a acetamida e o ácido sulfídrico, que é o H2S gasoso. Por que a gente tem que fazer isso na hora? Porque eu já falei, né, para vocês, o ácido sulfídrico é um ácido muito
tóxico, muito perigoso. Então, por isso que quando você vai obter para fazer tua reação, você precisa reagir a tioacetamida e usar na mesma hora. É que nem carne congelada. Se você descongela a carne, você tem que comer no mesmo dia, porque senão não presta mais, né? A tioacetamida é a mesma coisa. Então, ali embaixo nós temos a reação da tioacetamida, né? CH3, CSNH2, aquosa, né? Tioacetamida. Tio por quê? Porque tem um grupamento enxofre ali. Quando a gente vê a molécula que tem um enxofre no meio, pode saber que é um tio, tá? Ou uma tia? Não, é um tio. Tioacetamida, né? Nesse caso. Por exemplo, tem outras moléculas que são tioácidos. Vocês vão ver isso bastante em química orgânica, tá? Tioacetamida. Então, ele vai gerar ácido sulfídrico, tá? Por causa desse enxofre que está ali naquela molécula. Ele vai hidrolisar, né? A quente, aquele triângulo ali que aparece na flechinha, tá? Na setinha, ele não tá ali para bonito não, galera, tá? Não é um step daquele que você coloca quando fura o pneu do carro na estrada. Não, ele é aquecimento, tá? Ele vai gerar a acetamida, que é um derivado do ácido acético, aceta, né? Aceto e amida, tá? Então, tioacetamida, ele vem também, tem ali uma molécula do ácido acético e tem uma molécula proveniente do ácido sulfídrico. Então, no caso, ele vai ter o acetamida, tá bom? E vai gerar também o ácido sulfídrico gasoso, que é esse aí que vai reagir com os ânions de interesse. Por que ele não está ali como líquido? Porque é um gás, galera. É um gás. Então, é por isso que ele está indicado ali com a letrinha G, tá bom? Enquanto que o outro está indicado com o aqui, que é o de aquoso. Então, vamos ao próximo slide. O ácido sulfídrico, desculpe, deixa os íons sulfeto, né, S2-, livres em solução. Claro, né, porque ele é um gás, então ele vai liberar sulfeto, né? Ácido sulfídrico vai liberar sulfeto, que formam com os íons prata, né, o sulfeto de prata, que é um precipitado preto. Só que esse precipitado preto para nós não interessa, tá? Ele tem que ser descartado, tá? Você não vai usar. Aí, nessa reação, o bromo e o iodo vão ficar livres em solução. O brometo e iodeto vão ficar livres em solução, tá? Sendo solubilizados na forma de iodeto de prata e brometo de prata, conforme mostra a reação abaixo. Olha ali, ó, brometo de prata sólido, iodeto de prata sólido, mais o gás ali, né, o sulfeto, né? Eles vão formar o sulfeto de prata. Só que pra gente nessa reação não interessa o sulfeto de prata, tá? O que a gente quer? A gente quer simplesmente separar eles, né? E vai ficar só com o brometo e iodeto, tá? É isso que a gente vai fazer agora. E como que a gente vai identificar esses carinhas? Está no próximo slide, vamos lá. Bem, para remoção do sulfeto residual, porque ainda vai ficar ali, né? Ele é encardido, ele fica ali, né? Normalmente a gente realiza com a adição de um ácido mineral, né? E aquecimento resultando na formação de ácido sulfídrico. Ácido, o que tá ali? Ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, desculpe. Minha imagem estava atrapalhando, agora entendi. Que é extremamente tóxico. Então, para remover os íons sulfeto, que não interessa para a gente ali, a gente adiciona nitrato de zinco e os íons zinco mais 2 vão reagir com o sulfeto formando precipitado branco, tá? Então, aí você vai eliminar a interferência do sulfeto na sua reação. Então, vai ficar ali sulfeto, né? S2- mais zinco mais 2, né? Vai formar sulfeto de zinco sólido. Então, você eliminou o teu interferente aí nessa reação. Agora, vamos para a próxima, que vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Ah, ainda não tem próxima. Ah, tem. Então, para separação, desculpa, a separação e a identificação do iodeto e do brometo, né? Ela foi realizada a partir das reações de oxirredução, tá? Que utilizou como agente oxidante os reagentes nitrito de potássio e permanganato de potássio,
certo? Ali embaixo, naquela tabelinha, vocês podem ver o potencial, o potencial padrão de cada um deles. No caso do nitrito, tá? O nitrito, do permanganato, do iodeto, do iodeto e do brometo, né? Do I2, né? A iodeto e do BR2ABR, tá? Então, o NO2 vai se transformar em NO e o potencial padrão dele é mais 1. Então, ali aquele E0 com V é eletrovolts. Ali está o padrão, o potencial padrão de oxidação de cada um deles. Então, quando vocês verem uma reação que vai acontecer assim, que é indicada, é uma reação por meio de oxirredução, é interessante sempre mostrar a tabela com os potenciais padrão para essas espécies, porque significa que elas são potenciais, né? Elas são substâncias que vão propiciar a formação de óxidos ou vai propiciar a reação por meio de uma oxidação ou redução, tá bom? Então, vamos ao próximo slide que a gente vai ver o que vai acontecer com o cloreto e com o brometo. Então, para oxidar os íons iodeto, né, foi usado, então, o nitrito de potássio e a solução acidificada com ácido nítrico possibilita, então, a oxidação dos ânions e iodeto, tá? Então, normalmente, quando você quer oxidar alguma coisa, você vai usar um ácido. Ali na reação, você tem o iodeto mais o nitrito, sem o contraíon, né? A gente sabe que é o de potássio mesmo, porque a valência deles ali é -1, né? A valência do ânion é -1, então você vai saber ali que ele utilizou KNO2. E porque também já tá falando lá em cima, né, galera? Então tá falando lá em cima, você não precisa ficar indicando na reação. Mais H+, significa que tá em meio ácido, tá? Quando aparece aquele H+ ali, é um meio ácido. Então a reação vai formar o quê? O iodo, né, o iodo, a molécula de I2, né, mais óxido, o óxido de nitrogênio ali, né? Ele vai formar o NO mais água. Então, esse I2, né, o iodo ali formado, né, a molécula de iodo, né, I2, forma sólida, né? Então, o I2, ele vai apresentar caráter apolar, ele é uma molécula apolar. Por quê? Porque vai ligar dois átomos de iodo, então não vai ter formação de dipolos. Então, ele é uma molécula de caráter apolar. Por isso que ele é pouco solúvel em água. E daí ele vai interagir bem com a fase orgânica, que é proporcionada, né, com tipo assim, você vai ter um meio orgânico ali depois, né, você vai adicionar clorofórmio e ele vai reagir bem. Então, a presença do iodeto não oxidado em solução aumenta a solubilidade do iodo, formando os ânions triiodeto, que é I3-. Veja lá no próximo slide, então. Bem, para separação, né, do iodeto e do brometo, é feita com a adição de clorofórmio, tá? Como eu falei para vocês, ele vai formar uma molécula apolar, por isso ele vai interagir bem com essa fase orgânica, que é do clorofórmio, e fornece uma fase apolar capaz de solvatar, né, e estabilizar as moléculas de I2, que são novamente formadas. A interação com a fase orgânica permite a identificação por meio da formação de uma cor violeta, ou seja, essa camada orgânica ela vai ficar roxinha, tá? Veja ali no próximo slide, acho que eu mostrei uma figurinha ali para vocês. Não, não é nesse, é depois, tá? Primeiro eu vou falar da teoria, depois eu vou mostrar a figurinha, tá? Calma aí. Para a identificação do brometo. Bem, como eu falei para vocês, o brometo e o iodeto, eles têm a tendência em formar, né, uma fase apolar, né? Então, a fase aquosa da solução contendo o brometo foi adicionada, né, excesso de ácido nítrico e adicionou-se, então, o permanganato de potássio, até a permanência da coloração roxa, tá? Então, beleza. Tava roxo, né? As moléculas de bromo e iodo são similares, sendo solúveis em solução aquosa pela formação do tribrometo. Então, ali nós temos uma reação,
do brometo mais o manganato, permanganato, né? Que é ali só apresenta o íon manganato, mais H+, que ele está na presença de ácido nítrico. Ele vai formar o Br2 mais o manganês, né? Que ele ainda vai permanecer com a cor do permanganato, em solução aquosa, que ali apresenta a água também. Aí embaixo nós temos a reação, né? A formação do tribrometo, que tem o tribrometo mais o bromo, né? Ele vai se juntar ali os dois, né? Vão se juntar e vão formar o tribrometo, tá bom? Também acontece isso com o iodo. O iodo também ele vai formar triodeto. Então, vamos para o próximo. Olha aí o que eu falei para vocês, né? A extração do bromo, né? Do brometo. Então, a adição de cloroforme à solução contendo os íons tribrometo é estabilizada e a solução estabiliza, né, a solução, possibilitando a extração do Br2 na fase orgânica, formando uma coloração laranja. Observem ali no tubo de ensaio, né, na figurinha, que nós temos o segundo tubo, tá? Deixa o primeiro de lado. O segundo tubo, nós temos a formação do iodo, né? Em que você tem ali a reação com o permanganato, tá? E daí você vai ter uma coloração rosa embaixo. Quando você adiciona o clorofórmio, ele vai solubilizar parte desses íons e eles vão se manter na solução. Olha ali que a fase aquosa, em cima ali a fase orgânica, que é a fase de cima ali do tubo de ensaio, né, uma fase orgânica, ela tem um pouco da coloração. Essa coloração é proveniente do ânion iodeto, tá? Da mesma forma que o brometo ali do lado, também é adicionado o clorofórmio, né? O clorofórmio, ele vai liberar os íons, né, brometo, e vai interage bem com essa fase orgânica. Por isso que em cima, né, você tem o clorofórmio, e daí você vai ter a coloração da solução da cor do brometo. Então, esta é uma opção, né? Estou falando uma opção para a identificação destes ânions, tá? Então, como eu falei para vocês, existem outros métodos, tá? Que eu vou apresentar nas próximas aulas, aguardem. Não quero dar spoiler ainda, nem causar ansiedade nos nossos queridos alunos, mas eu vou apresentar mais alguns métodos, né, de identificação. Este, com clorofórmio, com extração por clorofórmio, é apenas um deles, tá? Lembrando que estas análises são qualitativas, principalmente para qualificação, para, tipo, determinação da presença. Você está dizendo que ali tem cloreto, ali tem brometo, ali tem iodeto. Tá? Se você quiser uma análise quantitativa, você tem outros métodos, por exemplo, o cloro, né? Análise de cloro em salmoura, em alimentos, em outras amostras. Você tem outros métodos que fornecem cálculos, você vai fazer titulação, enfim. Mas são métodos quantitativos, não tem nada a ver com essa disciplina, tá bom? Aqui a gente só está mostrando, evidenciando a presença ou ausência dos ânions, tá? Então, para finalizar a nossa aula, vamos lá para o próximo slide. Então, nesta aula, né, eu vou propor também uma pesquisa para vocês, não precisa postar, não precisa escrever, não precisa mandar nada, assim, se vocês tiverem dúvida, podem mandar tutoria para a gente, tá? Mas aqui nessa aula, conforme eu falei, foram apresentados alguns dos métodos para identificação do cloreto, brometo e iodeto. Como eu falei, existem outros métodos, tá, diferentes deste. Sugerimos, então, né, eu sugiro a vocês que pesquisem, né, se vocês encontrarem outros métodos qualitativos, tá? Quantitativo, tudo bem, é outro departamento, mas é qualitativo para identificação desses ânions, né, e quiser compartilhar com a gente, pode nos enviar no canal da tutoria, que a gente vai ter uma imensa satisfação em atendê-los, tá bom, pessoal? Então, por enquanto é só, espero que tenham gostado dessa aula e fiquem conosco, continuem com a gente, porque tem mais química analítica de ânions por aí, tá bom? Tchau!